Dia 15 de abril. Capítulos de hoje: 2 Coríntios 10, 11, Juízes 13, 14 e 15. 2 Coríntios 10. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo-lhes que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los, não é para destruí-los. Eu não quero que pareça que eu estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas, pois alguns dizem: as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e a sua palavra é desprezível. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas quando estamos ausentes, seremos em atos quando estivermos presentes. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos o nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria o caso se não tivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além dos nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fazem. A nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente cada vez mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado em outro território. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. 2 Coríntios 11. Eu espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que eu tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que eu receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Todavia, eu não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo, eu tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que eu cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento a fim de servi-los. Quando eu estive entre vocês e passei por alguma necessidade, eu não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Eu fiz tudo para não ser pesado a vocês, e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-me deste orgulho. Por quê? Porque não os amo? Deus sabe que eu os amo
E continuarei fazendo o que eu faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Eu faço questão de repetir: ninguém me considera insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar este orgulho, eu não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha, eu admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato. Eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado várias vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte várias vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Eu estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos de falsos irmãos. Eu trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, eu enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se eu devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que eu não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha eu fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Juízes 13. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante 40 anos. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril e eles não tinham filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos, até agora ficará grávida e dará à luz um filho. Portanto, tenha cuidado, não beba vinho, nem nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. A mulher foi correndo contar ao marido. Um homem de Deus apareceu para mim. Era como um dos anjos de Deus e sua aparência era assustadora. Eu não perguntei de onde era e ele não me disse o seu nome. Mas ele me disse: você ficará grávida e dará à luz um filho. Não beba vinho nem nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Seu filho será consagrado a Deus como nazireu, desde o nascimento até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor. Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos dê mais instruções a respeito desse filho que vai nascer. Deus atendeu à oração de Manoá, e o anjo de Deus apareceu outra vez à esposa quando ela estava sentada no campo. Seu marido, Manoá, não estava com ela. Então ela foi correndo contar ao marido.
O homem que apareceu no outro dia está aqui de novo. Manoá voltou depressa com sua esposa e perguntou: O senhor é o homem que falou com a minha esposa outro dia? Sim, sou eu, respondeu ele. Então Manoá perguntou: Quando suas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino? Qual será o trabalho dele? O anjo do Senhor respondeu: Sua esposa deverá seguir as instruções que eu lhe dei. Ela não deve comer uvas nem passas, não deve beber vinho, nem nenhuma outra bebida fermentada, nem deve comer nenhum alimento que seja impuro. Ela deverá fazer tudo como eu ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: Por favor, fique aqui até prepararmos um cabrito para o Senhor. Está bem, só que não comerei nada, respondeu o anjo do Senhor. Mas você pode preparar um holocausto como sacrifício ao Senhor. Manoá ainda não havia percebido que era o anjo do Senhor. Manoá perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o seu nome? Queremos lhe prestar homenagem quando isso tudo se cumprir. Por que quer saber meu nome? Disse o anjo do Senhor. Ele é tão maravilhoso que você não conseguiria entender. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de cereal e os apresentou sobre uma tocha como sacrifício ao Senhor. Enquanto Manoá e sua esposa observavam, o Senhor fez algo extraordinário. Quando as chamas do altar subiram ao céu, o anjo do Senhor subiu nas chamas. Ao verem isso, Manoá e a sua esposa se curvaram com o rosto no chão. O anjo do Senhor não voltou a aparecer a Manoá e sua esposa. Então Manoá finalmente percebeu que era o anjo do Senhor e disse à sua esposa: Com certeza vamos morrer, porque vimos a Deus. Sua esposa, porém, disse: Se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal. Não teria aparecido a nós, nem teria nos revelado essas coisas maravilhosas. Quando o menino nasceu, ela o chamou de Sansão. O Senhor o abençoou enquanto ele crescia, e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele morava em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. Juízes 14. Certo dia, Sansão estava em Tímna e viu uma moça do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: Vi uma moça filisteia em Tímna. Eu quero casar-me com ela. Consigam aquela moça para mim. Seu pai e sua mãe se opuseram. Não há uma moça sequer em nossa tribo ou entre todo o nosso povo com quem você possa se casar? Por que você tem que procurar uma esposa entre os filisteus pagãos? Mas Sansão disse a seu pai: Consiga a moça para mim. É ela que eu quero. Seus pais não sabiam que o Senhor estava agindo no meio disso tudo para criar uma oportunidade de agir contra os filisteus, que na época dominavam Israel. Quando Sansão e seus pais estavam descendo a Tímna, de repente um jovem leão atacou Sansão perto dos vinhedos de Tímna. Naquele momento, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão com tamanho poder que ele rasgou o animal pelas mandíbulas, usando as suas próprias mãos, com a mesma facilidade que se despedaça um cabrito. Contudo, não contou aos seus pais o que havia acontecido. Quando chegou a Tímna, conversou com a moça e se agradou muito dela. Algum tempo depois, quando voltou a Tímna para o casamento, saiu do caminho para ver o cadáver do leão. Descobriu que um enxame de abelhas havia feito mel dentro da carcaça. Pegou um pouco do mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Deu um pouco ao seu pai e à sua mãe, e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Enquanto seu pai estava em Tímna para o casamento, Sansão ofereceu uma festa ali, como era de costume entre os noivos. Quando os pais da noiva o viram, escolheram 30 rapazes da cidade para o acompanharem na festa. Sansão lhes disse: Vou lhes propor um enigma. Se conseguirem decifrá-lo durante esses 7 dias de celebração, darei a vocês 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupa. Mas se não conseguirem decifrá-lo, vocês me darão 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupa. Está bem,
concordaram eles. Proponha seu enigma, ele disse. Do que come, veio algo para comer. Do que é forte, veio algo doce. 3 dias depois, eles ainda tentavam encontrar a resposta. No 4º dia, disseram à esposa de Sansão: convença o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, queimaremos vivos você e sua família. Você nos convidou à festa só para nos deixar pobres? Então a esposa de Sansão lhe disse aos prantos: você não me ama, você me odeia. Propôs um enigma ao meu povo, mas não me contou a resposta. Ele respondeu: não revelei o enigma nem ao meu pai e à minha mãe. Por que deveria contá-lo a você? Ela chorava cada vez que estava com ele, e assim continuou até o último dia da festa, por fim de tanto importunar Sansão. No 7º dia, ele lhe contou a resposta. Então ela explicou o enigma aos rapazes. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram e deram a resposta a Sansão. O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão respondeu: se vocês não tiverem arado com minha novilha, não teriam resolvido meu enigma. Então o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão. Ele desceu à cidade de Ascalon, matou 30 homens, tomou os seus pertences e deu as roupas deles aos homens que haviam resolvido o enigma. Contudo, ficou furioso com o que tinha acontecido e voltou a morar na casa dos seus pais. A noiva de Sansão foi dada como esposa ao rapaz que tinha o acompanhado na cerimônia. Juízes 15. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão levou um cabrito de presente para sua esposa. Vou ao quarto da minha esposa para dormir com ela, disse ele, mas o pai dela não o deixou entrar. Eu tinha certeza de que você a odiava, explicou ele. Por isso eu a dei como esposa seu acompanhante de casamento. Mas veja, a irmã mais nova dela é ainda mais bonita. Case-se com ela. Sansão disse: dessa vez ninguém poderá me culpar de tudo que eu fizer a vocês, filisteus. Então saiu e capturou 300 raposas, amarrou-as em pares pela cauda e prendeu uma tocha em cada par de caudas. Depois acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações de cereais dos filisteus. Assim queimou tudo, tanto os feixes já ceifados como o cereal que ainda seria colhido. Também destruiu os vinhedos e os olivais. Quem fez isso? Perguntaram os filisteus e responderam: foi Sansão, pois seu sogro de Tímna deu a esposa de Sansão a seu acompanhante de casamento. Então os filisteus queimaram vivos a mulher e seu pai. Sansão disse aos filisteus: não descansarei enquanto não me vingar de vocês pelo que fizeram. Ele os atacou com grande violência e matou muitos deles. Depois foi morar numa caverna na rocha de Etã. Então os filisteus acamparam em Judá e se espalharam pelos arredores da cidade de Leí. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que vieram nos atacar? Os filisteus responderam: viemos capturar Sansão e nos vingar dele. Então 3.000 homens de Judá desceram para buscar Sansão na caverna da rocha de Etã. Você não sabe que os filisteus nos dominam? Disseram a Sansão. O que está fazendo conosco? Sansão respondeu: eu só fiz a eles o que fizeram a mim. Mas os homens de Judá lhe disseram: viemos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Está bem, disse Sansão, mas prometam que vocês mesmos não me farão mal. Vamos apenas amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus, responderam eles. Não vamos matá-lo. Então o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus vieram ao seu encontro, dando gritos de vitória. Mas o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão, e ele rompeu as cordas em seus braços, como se fossem barbantes de linho queimados, e as amarras caíram de suas mãos. Sansão encontrou a queixada de um jumento que tinha sido morto havia pouco tempo. Ele a pegou e a usou para matar 1000 filisteus. Então disse:
Com uma queixada de jumento, fiz deles montões. Com uma queixada de jumento, matei 1000 homens. Quando acabou de celebrar sua vitória, jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado de Remat-Leí. Sansão sentiu muita sede e clamou ao Senhor: Por meio da força do teu servo, concedeste este grande livramento. Acaso devo morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então Deus fez jorrar água de um buraco no chão em Leí. Sansão bebeu e se reanimou. Chamou aquele lugar de En-Hacoré, que existe em Leí até hoje. Sansão julgou Israel durante 20 anos, no período em que os filisteus dominavam a terra.